O homem mais rico do mundo, Elon Musk, falou recentemente em uma entrevista que em cerca de 3 anos os médicos, cirurgiões, serão substituídos pelo robô dele, o Optimus. O robô vai fazer cirurgia melhor do que qualquer médico existente hoje. Vou deixar aqui um trechinho para você assistir da entrevista dele. When do you think Optimus will be a better surgeon than the best surgeons? How long for that? 3 years. 3 years. Okay. Yeah. And by the way, that's actually 3 years at scale. Yes. All Meaning of a sudden, there will probably be more Optimus robots that are great surgeons than there are all surgeons on Earth. And the cost of that is the capex and electricity, and it works in Zimbabwe. The best surgeon is in the villages throughout Africa or any place on the planet. But that's an important statement in 3 years' time. Yeah. Because medicine, I mean, I'm not like absolutely certain, but I'd say if you say like 4 years, I'd be absolutely If it's 4 or 5 years, who cares? That's still an incredible. Obviously, you demonetize. Okay, here's the thing to understand about like humanoid robots in terms of the rate of improvement. 3 exponentials multiplied by each other. You have an exponential increase in the AI software capability. Exponential increase in the AI chip capability, and an exponential increase in the electromechanical dexterity. And you have the recursive effect of Optimus building Optimus. Right. And then you have the shared... So you have a recursive, multiplicable, triple exponential. Medicine is going to be effectively free. The best medicine in the world Everyone will have access to medical care that is better than what the president receives right now. So don't go to medical school. Yes, pointless. Yeah. I mean, unless you... but I would say that applies to any form of education. There's not like some... I do it for social reasons. If you want to hang out with like-minded people, I suppose. Yeah. I mean, people are still going to want to be connected with people. There's going to be some period of time. Social reasons. Yeah. Like a hobby, like a, you know... Primeiro, eu acho que ele está sendo extremamente otimista, tá? Ele está meio que tentando vender a ideia, porque obviamente ele é dono da empresa que faz os robôs, a Tesla. Mas eu não acho que ele está errado, tá? Ele tem um track record de fazer isso, de ser muito otimista, de colocar prazos absurdos, mas no final das contas ele entrega. Tipo assim, ele anuncia um caminhão, esse caminhão vai ser produzido ano que vem, vai ser o melhor caminhão e tal. E não é produzido, a parada é produzida depois de 5, 10 anos. Mas sai do papel, entendeu? Tipo Cybertruck, por exemplo. Ele anunciou, demorou para fazer, mas fez. Então eu acho que vai sim, a robótica vai avançar a esse ponto de substituir os médicos, de entregar uma medicina de qualidade para a maior parte da humanidade. Só que eu acho que existe também uma discussão muito mais aprofundada que precisa acontecer em relação a tudo isso que está acontecendo. Se você parar para pensar, a grande vantagem competitiva do ser humano, eu e você, frente aos animais, né, Luna? É que a gente tem inteligência, certo? A gente consegue planejar coisas, a gente consegue prever coisas, e a inteligência é o que nos diferencia de qualquer outra vida no planeta Terra. Com a inteligência a gente consegue dominar qualquer animal, consegue matar tubarão branco, consegue matar elefante, consegue construir tecnologia, nenhum outro animal consegue fazer nada parecido. E a gente meio que está abrindo mão da nossa única grande vantagem competitiva para a inteligência artificial. Imagina filme de alienígena, por exemplo. A gente tem medo, pô, que venha aqui, pouse aqui no céu uma nave, a espaçonave com um ser muito mais evoluído. Porque a gente sabe o que acontece quando um ser muito evoluído chega no seu porto, chega na sua cidade, entendeu? Porque a gente viu o que aconteceu com os índios, por exemplo, quando os europeus chegaram, não necessariamente mais evoluídos em questão de capacidade, mas como sociedade. Os caras desenvolveram tecnologias que os índios não desenvolveram. E aí houve, obviamente, uma aniquilação dos índios, dos nativos. Só que a gente está fazendo isso com a IA. A gente está criando esse alienígena na própria Terra. Não precisa nem vir gente de fora. A gente está criando essa super inteligência que eventualmente, por causa da exponencialidade da inteligência artificial, eventualmente vai se tornar bilhões de vezes mais inteligente do que os seres humanos, do que a soma de todos os seres humanos.
vivos na Terra hoje. Então sim, eu acho que o Elon está sendo muito otimista em relação ao prazo, não vai ser em 3 anos, não vai ser em 5, talvez nem em 10, mas vai chegar a hora que isso vai acontecer, não só com a medicina, com os médicos sendo substituídos, mas todas as outras profissões. Inclusive o pessoal fala, né, vira encanador, porque a IA não sabe fazer trabalho de encanador, porra nenhuma. A IA vai saber fazer trabalho do melhor encanador de todos do universo dos encanadores. Então vamos à ideia central desse vídeo aqui. Esse vídeo não é sobre política, não é sobre comunismo versus capitalismo, nada. Mas esse vídeo é sobre, na verdade, o fim do trabalho humano como base da sociedade. E isso vai acontecer durante a nossa lifetime, durante a nossa vida. Eu tenho 30 anos, você que está assistindo deve ter uma idade parecida. Você vai ver isso acontecendo, cara, e vai ser uma revolução muito maior do que foi a internet, do que foi a agricultura, do que foi qualquer coisa na história. Porque a gente está abrindo mão de novo. A gente é a máquina que cria a máquina. E a gente está criando uma máquina que cria a máquina. E a inteligência artificial crescendo de forma exponencial é um negócio um pouco complicado, complexo do ser humano conceber essa ideia. Nós não somos bons em entender exponencialidade. Tá? Eu trabalho com investimento aqui, com gestão de patrimônio. E nem juro composto, que é simples, que é uma coisa simples, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender ele agindo. Eu gosto de dar um exemplo concreto para a pessoa enxergar isso, que é o exemplo do lago. Por exemplo, imagina um lago onde você coloca 1 palmo de algas ali na superfície, algas verdes. E essas algas, todo dia essas algas dobram de tamanho, tá? É um lago gigantesco, sei lá, 100 quilômetros quadrados. Tipo assim, aquele lago que você nem vê o final dele, tá? Parece tipo um mar, assim, no horizonte. E aí essas algas de 1 palmo, no primeiro dia ela vira 2 palmos, aí depois vira 4, 8, 16, 32, vai aumentando de tamanho. Quando você chegar, tipo assim, no 30º dia, no dia 30, metade do lago vai estar coberto. E aí você vai para sua casa, dorme, volta lá no lago no dia seguinte, e o lago inteiro está coberto com a alga. Ou seja, ele demorou 29 dias para encher metade, mas depois dos 29 dias, em um único dia, ele cresceu o que demorou 29 dias. E é assim que funciona a exponencialidade, entendeu? Se você for de 1 palmo para 100 quilômetros quadrados, tipo assim, multiplicou por 5 bilhões de vezes o tamanho de 1 palmo, entendeu? Em 30 dias. É um negócio inconcebível para a nossa cabeça. A gente não consegue entender uma IA se multiplicando 5 bilhões de vezes inteligência em um certo time frame. E como eu falei, a IA ela é diferente da agricultura, ela é diferente da máquina a vapor, ela é diferente do computador em si, da internet, porque ela substitui o trabalho intelectual, ela não é só uma ferramenta, entendeu? Porque nós usamos, beleza, a gente usa ferramenta, a gente usa calculadora, a gente usa as planilhas do Excel, mas ainda assim o trabalho intelectual de pensar é o ser humano que faz. E aí pela primeira vez essa vantagem competitiva vai deixar de existir. E eu posso dar um exemplo inclusive pessoal meu. Eu trabalhei aqui na Inglaterra há muito tempo, 4 anos, coordenando inspeções em navios. E beleza, é um trabalho relativamente complexo, sabe? O porto não para 24 horas por dia e o navio ele envolve muita grana, tipo assim, se o navio deixar de aportar são milhões e milhões de dólares que dá problema e entra seguro e é uma responsabilidade grande, mas o trabalho em si não é nada, não é ciência de foguete não, entendeu? É coordenar, é você ler e-mail, fazer ligação, deixar planejado o que vai acontecer e todo esse trabalho que eu fazia, a meu ver, hoje em dia, com a IA atual, já conseguiria ser substituído por essa inteligência artificial, o trabalho, entendeu? Porque a inteligência artificial já consegue, numa ligação, entender o que está sendo falado e responder, já consegue ler um e-mail, entender o que está ali no e-mail e responder, e fazer links com dados, com muitos mais pontos de dados, inclusive, do que eu mesmo, com a minha mente humana, conseguia fazer. Então ela fala, escuta, ela decide, ela responde, ela faz um trabalho que eu fazia, só que com um custo muito menor, ou seja, teoricamente eu já fui substituído. E eu acho que todo mundo que hoje em dia trabalha na frente de um computador vai ser substituído, tá? Talvez não muito em breve, igual o Elon Musk está falando, de 3 anos, eu acho que ele está maluco, mas 10 anos, 15 anos estourando, cara, todo mundo foi substituído. Inclusive, eu estava assistindo ontem uma entrevista do Konstantin Kisin, e ele estava falando que
ele foi em São Francisco e já tá bizarro, assim, nos Estados Unidos. Tipo, 1/3 dos carros em São Francisco já estão dirigindo sozinhos, beleza. Mas ele tava lá e ele tava conversando com um CEO de uma empresa de inteligência artificial e perguntando pro cara, tipo, cara, todo mundo baixou aqui, todo mundo tá trabalhando com IA, o que tá acontecendo? Me explica melhor e tal. E o cara explicou pra ele, o cara mostrou pra ele um robô de 2 braços, um braço era uma panela e o outro braço do robô livre. E o robô cozinheiro, tipo assim, o robô faz comida. E aí o cara tava explicando que até então os equipamentos de robótica já existiam e eram baratos, tá? Você fazer um robô com uma mão que se mexe, que funciona, é barato, é uma coisa barata. A parte cara era você fazer o cérebro do robô. Era como se fosse assim, tipo, $200 custa para fazer a parte mecânica e $20.000 custaria a parte cerebral do robô, entendeu? Tipo isso. Aí o cara falou, hoje com o avanço da robótica e da inteligência artificial, esse mesmo robô sai por $100, entendeu? Ele completo, já com a parte de inteligência. Então reduziu bastante o custo da robótica, a ponto de que em breve vai dar para produzir em escala. E isso daí começa a, primeiro, facilitar a nossa vida, mas, de novo, deslocar muitas profissões. Porque você pode pensar no cozinheiro, por exemplo. Digamos que eu queira ter um cozinheiro na minha casa, aí no Brasil. E aí no Brasil o cozinheiro custaria, sei lá, R$10.000 por mês. Para ele ter lá CLT, trabalhando na minha casa todos os dias. Se eu tenho um robô de $100 que faz o mesmo trabalho desse cozinheiro, eu não preciso mais contratar a pessoa pode ficar doente, a pessoa tem que pagar FGTS, você tem que lidar com o ser humano. E eu posso comprar um robô que vai fazer esse trabalho 24 horas por dia, cozinhar as melhores receitas que eu pedir, ter acesso à internet, pesquisar. Eu só dou o ingrediente lá e o robô faz. Você está entendendo como que vai substituindo? E é aí que a gente chega no ponto principal desse vídeo, a questão do neocomunismo, a questão do comunismo de abundância, do Big Brother Brasil universal. Porque, a meu ver, tem 2 possibilidades daqui para frente, 2 caminhos que a humanidade pode seguir com essa adoção em massa da inteligência artificial e da robótica avançada. Primeiro, uma ideia que já é difundida e adotada, inclusive, pelos grandes líderes das empresas de inteligência artificial, tipo o Sam Altman da OpenAI, o próprio Elon Musk da xAI, é a questão da renda básica universal. É todo mundo receber um dinheiro só por existir. Tipo assim, sei lá, equivalente a R$5.000 hoje em dia, cada cabeça no Brasil ia receber isso, só por existir, entendeu? E aí você faz o que você quiser com esse dinheiro. Você não precisa trabalhar para você ganhar dinheiro, porque o trabalho está sendo feito pela robótica e pela inteligência artificial. Beleza, esse é o primeiro conceito. E aí eu chego nessa palavra, nesse neocomunismo, porque o comunismo, a ideia utópica dele é isso. É todo mundo vivendo, trabalhando, entre aspas, onde as empresas são de todo mundo e esse lucro do trabalho é dividido por todo mundo igualmente. Mas só que o comunismo clássico, digamos, que nunca foi implementado, ele não funciona e ele nunca vai funcionar. Sempre gera ditadura, sempre gera concentração de poder e de riqueza. E é igual a Margaret Thatcher falava, né? O comunismo ele dura até acabar o dinheiro dos outros. E esse neocomunismo, esse comunismo de abundância, ele ia funcionar, ou ele vai funcionar, porque exatamente o dinheiro dos outros nunca vai acabar, porque não tem outros. Quem está fazendo o trabalho é a inteligência artificial e é a robótica avançada. E uma boa analogia para ver isso funcionando na prática é só você pensar no Big Brother Brasil, onde você tem várias pessoas ali numa casa bonita, numa casa com ar-condicionado, com piscina, confortável, e ninguém que está ali precisa trabalhar. É um experimento social, digamos. Todo mundo que está ali está para se relacionar, para tentar se destacar e aí sim ganhar um prêmio maior, um negócio que vai mudar a vida, vai dar um salto em relação ao que eles estão vivendo. E eu trago isso para uma forma universal, para você enxergar, tentar enxergar isso de uma forma expandida. Tipo, digamos que todo mundo tem acesso àquilo, a uma casa do Big Brother, e o que vai ter valor não são mais as coisas. A pessoa que está ali, ela não precisa trabalhar, ela não está se preocupando
em sair de manhã cedo, pegar trânsito, fazer dinheiro para ela pagar o aluguel, para ela comprar uma roupa, para ela viajar. Não, digamos que você já tenha isso garantido pela renda básica universal. Tá? Inclusive, o próprio Elon Musk ele não fala de renda básica universal. Tá? Ele fala que a robótica e a inteligência artificial vão atingir um nível tão alto que vai começar a jogar o valor do trabalho para atender a zero. Ou seja, tudo que é material vai ficar extremamente barato, tá? Você não vai ter mais escassez. Você vai conseguir ter o que você quer na hora que você quer por um preço extremamente barato. Ele fala sobre riqueza básica universal e não renda básica universal. Então, nesse Big Brother universal, o jogo não é mais trabalho, é relacionamento humano. E o Big Brother ele meio que é um experimento social de uma vida humana, de um mundo sem trabalho. E aí o que é que passa a ter valor a partir desse momento? A personalidade, o carisma, liderança, criatividade. É aquela capacidade de você se destacar dentre outros humanos que estão partindo ali das mesmas condições. Aí finalmente ia existir a meritocracia, né? Porque todo mundo ia partir das mesmas oportunidades. Mas as pessoas iam buscar se destacar porque aí quem se destacasse ia ganhar o grande prêmio. Que, tipo assim, num grupo de 20 pessoas, 30 pessoas, uma pessoa ia se destacar por atributos humanos e essa pessoa ia ter acesso a muito mais recursos e a muito mais abundância do que as outras já tinham, entendeu? Mas, cara, é muito complexo, velho. Não dá pra saber porque nunca aconteceu nada disso na história do ser humano. Eu só tô divagando aqui sobre as possibilidades. E aí a gente entra na segunda possibilidade. Eu falei que eram 2 caminhos. O primeiro é esse, meio que um neocomunismo, um grande Big Brother a céu aberto. E a segunda possibilidade seria continuar no sistema capitalista atual e terem as grandes empresas e tudo mais, mas haver uma revolução na questão dos empregos. Como assim? Empregos que hoje parecem ser super idiotas, que ninguém dá valor, ninguém pagaria dinheiro por isso. Esses empregos vão passar a ser muito bem remunerados e vão ser o diferencial entre as pessoas. Para entender melhor, eu vou explicar em relação ao que já aconteceu no passado, por exemplo, a agricultura. A invenção, ao domínio da agricultura lá atrás, tipo assim, há 10 mil anos atrás. A partir dali, o ser humano parou de ter que ficar indo de um lugar para o outro, ele conseguiu quietar o facho dele em um local e ali produzia comida, ele não precisava mais ficar se preocupando com o nomadismo, com ficar se mudando. Isso já liberou algumas horas para o cara fazer outras atividades que não fosse ser nômade. E aí dentro da própria agricultura você teve evoluções ao longo do tempo, tipo, os caras criaram o arado de ferro. E aí o boi puxava o arado e fazia o trabalho de 20 homens, um único boi fazia puxando o arado, entendeu? Aí você já liberou 20 homens para, sei lá, fazer poesia, para ir para a cidade, virar advogado, para olhar para as estrelas e começar a querer ser astrônomo, o cara ser matemático, entendeu? Você vai liberando os seres humanos. Com a evolução da tecnologia, você libera os caras para fazerem outras profissões que antes eram impensáveis. Se você chegasse por um cara que trabalha lá na roça, na Idade Média, e falasse tipo assim, cara, a minha esposa trabalha como personal trainer, ela é paga para ela ir num local onde todo mundo faz exercício e ela ensina a fazer o exercício. Tipo assim, o cara ia falar, que porra é essa, meu irmão? Eu não tenho tempo nem... O meu exercício é aqui, ó, é trabalhar na roça. Entendeu? O cara não consegue nem conceber a ideia de um trabalho abstrato. Tipo, eu trabalho sentado num computador, digitando números, alocando um dinheiro em uma carteira, em um fundo, algo super abstrato. A pessoa não entende. E a mesma coisa eu acho que vai acontecer se a gente for por esse caminho. Empregos que hoje ainda nem existem. Eu não consigo nem citar porque não existe, cara. A imaginação do ser humano é um pouco limitada em relação a isso, tá? Mas empregos que hoje a gente acharia super idiota alguém pagar dinheiro alto por isso, tipo, sei lá, para um cara avaliar a sua personalidade, um cara famosinho avaliar a sua personalidade e dar uma nota, tipo, pagar milhares, milhões por isso. Tipo, acho que vai ter uns empregos assim bizarros se a gente for por esse caminho, mas sempre seria algo muito mais a ver com a humanidade da coisa, entendeu? A própria psicologia, você ter contato direto com o humano, uma babá, você preferir que seu filho seja cuidado por um humano em vez de um robô, um decorador, ou aquelas mulheres que fazem, tipo, personal stylist, que
escolhe seu guarda-roupa, umas coisas assim. E a partir disso daí, as conexões humanas iam ser cada vez mais importantes. Porque ninguém quer ouvir um robô. Tipo, se fosse um robô aqui falando com você, você não ia se interessar, cara. Você não ia clicar no vídeo. Você está se interessando porque é a opinião de um ser humano. E as pessoas, elas se interessam por pessoas. Pessoas com história, pessoas com personalidade, com caráter. E para terminar, isso é imparável. Não dá para parar. Não dá para a gente ir lá fazer protesto agora e parar essa revolução da inteligência artificial. E aí vai acontecer, cara. Só resta a gente direcionar para que caminho a gente quer ir, entendeu? E eu acho que é um assunto que devia estar sendo mais discutido por aí. Devia ter algumas comissões internacionais sobre inteligência artificial para decidir o caminho que a humanidade quer ir. E lembre-se, quando as máquinas fizerem tudo, o que vai interessar, o que vai importar são as conexões humanas.